Vamos começar a nossa reunião aqui, primeira reunião de 2021, para vai ser mais um bate-papo, né? Bate-papo sobre dúvidas, assuntos gerais no pré e no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A gente gostava de fazer essa reunião muito de forma presencial, era bom que as pessoas se conheciam, né? Pessoas que operaram no mesmo dia, criavam-se novas amizades, mas infelizmente o coronavírus não está deixando isso agora, mas em breve, com fé em Deus, todo mundo vacinado, a gente vai poder nos encontrar ainda esse ano, em 2021. Agradeço a presença de todos, muita alegria estarmos aqui, né? Juntos, reunidos para discutir um pouco mais sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Coloquei um planozinho de fundo aqui do Caribe, estamos no verão, né, para animar um pouco mais ainda nossa reunião. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vai ser um bate-papo aí. Eu vou falar um pouco, depois Beatriz vai falar um pouco, Thaís vai falar um pouco e Tiago também. E a gente depois abre para algumas discussões, depoimentos. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, fique à vontade para escrever aqui no chat ou se quiser, depois de cada discussão, abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. A gente vai gravar também essa reunião, né? Felipe Dantas lembrar disso. Algumas pessoas pediram isso porque não poderiam participar, para que fique o livre acesso depois pelo YouTube. Todos conseguem ver? Não? Não sei se está todo mundo com o microfone desligado. Estão conseguindo ver aqui o slide? Sim. Sim, né? Ok. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, alguns pontos mais importantes e à medida que forem surgindo qualquer tipo de dúvida, vocês podem perguntar pelo chat ou deixar alguma pergunta depois. A obesidade, ela só vem crescendo, né? A gente sabe disso, é uma pandemia silenciosa, cada vez mais a gente bate nessa tecla, não tem nenhum país que conseguiu reduzir os índices de obesidade nos últimos 33 anos. Só vem crescendo o número de pacientes obesos, crianças obesos e mortes causadas pela obesidade. A pergunta, de uma forma muito objetiva, que o paciente faz é: estou obeso ou não estou obeso? E a gente, de uma forma muito objetiva, tem o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado e ver qual índice que esse paciente se encontra. O ideal é que ele esteja aqui entre 18 e 25, né? Isso é uma forma muito objetiva e, por vezes, limitada, é claro, de ver a obesidade, que tem inúmeros outros fatores que podem ser vistos, laboratoriais, bioimpedância e várias outras coisas. Mas a forma mais objetiva que a gente tem é através do IMC. Esse IMC é o melhor parâmetro? Não. É o mais objetivo. E aí o paciente que está com a obesidade acima, o IMC acima de 35, com comorbidade, ele tem indicação de tratamento cirúrgico. A diferença é que o CFM ele liberou uma portaria em 2016, que antes de 2016, a única doença que fazia indicação de cirurgia era diabetes, pressão alta, colesterol elevado, apneia obstrutiva do sono e osteoartrite. E agora vocês percebem aqui nessa lista, desde 2016 isso, que existem inúmeras doenças, desde estigmatização social, ansiedade, depressão, insuficiência venosa com dor nas pernas, dor nas articulações, artropatia, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, refluxo esofagiano, tudo isso é indicação de tratamento cirúrgico quando o IMC está acima de 35. E tem uma nova portaria do CFM de 2017 que indica o tratamento cirúrgico para paciente com IMC acima de 30, naquele paciente que tem diabetes mellitus e que não conseguiu controlar com medidas clínicas. E aí vem sempre essa pergunta, né? Hoje eu discuti isso com 2 pacientes lá no consultório. É a melhor forma? Então a gente percebe aqui, vamos lá. Aqui está João, com IMC de 34,1, que é hipertenso, é diabético, tem colesterol alto, já tentou tratar 10 vezes a obesidade e sempre recidiva, sempre engorda. Só que ele tem IMC de 34. E aí o plano, de uma forma muito limitada, com a cabeça fechada, vem e fala: não, você não pode operar.
E vem Chico, aqui do lado, que tem o IMC 35,2, talvez nem tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol elevado, não tem nenhuma outra doença muito importante, nem nunca tentou tratar a obesidade, esse paciente ele consegue uma liberação mais fácil pelo plano de saúde. Então a gente não pode ver, infelizmente, a obesidade limitada no IMC. Você tem que acompanhar a doença do paciente, ver se ele já tentou tratar de outras formas, se ele já tentou perder peso de outras formas, quanto de doença que ele tem associada à obesidade, com pressão alta, com diabetes, com colesterol elevado, com ansiedade, depressão e outras 160 doenças associadas à obesidade. Então a gente não pode operar o IMC, você tem que operar a obesidade do paciente. O nosso objetivo, então, é promover isso: perda de peso, melhora da qualidade de vida, redução de mortalidade, que isso é importantíssimo, a gente viu aí no Covid agora, remissão das doenças associadas e o efeito estético, que também é uma procura. Novamente, 160 doenças associadas à obesidade, né? Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, gordura no fígado, 13 cânceres associados à obesidade. A gente viu no Covid, de cada 10 doentes internados, 8 eram obesos. Então a gente precisa combater a obesidade. Não pode se, eu estou bem com o meu corpo. Não é isso. É combater a obesidade. A obesidade é uma doença e precisa ser tratada. Isso é interessante. A cirurgia bariátrica não é a resolução de todos os problemas da vida do paciente. Se eu falar isso, como alguns outros colegas já falaram há algum tempo atrás, eu vou estar mentindo. A gente não pode fazer isso. Se você faz o tratamento somente com a cirurgia, inevitavelmente, daqui a 2 anos, esse paciente pode voltar a estar obeso de novo, pode voltar a ter pressão alta, diabetes e todas as outras doenças associadas à obesidade. Então, você tem que tratar de uma forma multifatorial. É operar o paciente, é tratamento medicamentoso, é nutrição, é tratamento com atividade física, é mudança no estilo de vida, é qualidade de sono. Nosso objetivo na equipe nossa é promover uma melhora completa da qualidade de vida do paciente. E é só você conversar com quem seguiu a risca esse tratamento e vai ver que o paciente, assim, a grande maioria das vezes tem um excelente resultado e não se arrepende de ter tratado de uma forma cirúrgica a sua obesidade. Mas eu não posso dizer para ele que é só operar. O paciente que quer só operar o mais rápido possível e continuar com medidas sedentárias, sem mudança no estilo de vida, sem fazer atividade física, esse paciente é o paciente que nem quer operar, porque é um paciente que inevitavelmente vai voltar a engordar. É um paciente que precisa do tratamento cirúrgico para ser um pontapé inicial para uma mudança de vida completa, com todos esses fatores associados. Aqui são os pacientes, né? Eu sempre mostro na consulta isso, pacientes que postam saúde hoje, né? Eles não só operaram, né? Eles mudaram de vida, né? O Leandro Hassum, o André Marques, eles postam saúde, são defensores da cirurgia bariátrica e eles não só operaram, eles operaram e mudaram de vida. Esse é nosso objetivo. A cirurgia hoje, a gente depois pode entrar nessas dúvidas, né? Qual é a melhor cirurgia? Sleeve, essa daqui, que você corta o estômago ao longo e tira 2/3 do estômago, ou o bypass, que você corta o estômago, deixa pequenininho e joga o intestino lá em cima. Não existe uma cirurgia que é melhor do que a outra. Existe a cirurgia que mais se adapta ao paciente. De um modo geral, a gente hoje, nosso serviço, né, tem escolhido o bypass para aqueles pacientes que têm muito refluxo ou para aqueles pacientes que têm diabetes ou muita doença metabólica. Aquele paciente que não tem tanto comprometimento metabólico, o diabetes dele não está muito alto ou não tem sintomas de refluxo grave, o sleeve vai muito bem com a perda de peso muito semelhante sem a necessidade de mexer no intestino do paciente. Em relação à perda de peso, né? Muitos pacientes perguntam, doutor, quanto peso eu vou perder? Aqui é uma média, né? O bypass e o sleeve, eles se aproximam com 80% mais ou menos de perda do excesso de peso. Então, vamos supor que seu peso ideal seja 70 quilos. Aí tem que fazer uma conta pelo seu IMC ideal, né? E você está pesando 120. Então, você tem um excesso de peso aí de seus 50 quilos, o que promove o tratamento cirúrgico, é uma perda de 80, 85% do excesso de peso. É claro que isso daí é uma estimativa, né? Quem vai dar o melhor resultado, com certeza, não é bypass ou sleeve.
É o paciente se adequar a uma nova vida com atividade física, com reeducação alimentar, com mudança no estilo de vida. Então a gente tem a melhora do diabetes em 86%, com quase 80% de cura do diabetes em mais de 130 mil pacientes que foram avaliados. Daí surgiu o conceito da cirurgia metabólica, que muitos pacientes perguntam: doutor, e a cirurgia metabólica? Nada mais é que a cirurgia bariátrica com o objetivo de não só perder peso, mas tratar as outras doenças associadas à obesidade, principalmente o diabetes. E aí sempre vem, né? Sempre tem. Antes era só o vizinho, o colega que falava. Hoje, infelizmente, a gente tem colegas médicos, né? Colegas da saúde que ainda não aceitam de coração, de cabeça aberta a cirurgia bariátrica e ainda fala: não, você não precisa disso, não. É só você mudar de vida. É só você fechar a boca, é só você ir para academia que você consegue. E aí os pacientes, ah, algumas pessoas falam, né? Isso é preguiça de ir para academia. Você está bem com o seu corpo. A cirurgia é perigosa. Sempre tem gente para falar isso, mas o que a gente pode te garantir, para quem estuda obesidade e cirurgia bariátrica todos os dias, é que quem acha que tratar a obesidade é fechar a boca e ir para academia, está aí, no mínimo, 10 anos atrasado no tempo. É muito mais do que isso, né? É muito mais complexo do que apenas fechar a boca e ir para academia. Esse trabalho foi bem interessante. Os pacientes fecharam a boca, foram para a academia e no primeiro ano é o que aconteceu. Perderam muito peso. E depois de 2, 3, 4, 5 anos foram ganhando tudo de novo. E depois de 8 anos eles perderam 4% do peso. 4% para um doente que não é tão obeso é tudo bem, mas para um paciente que é o paciente que na maior parte das vezes nos procura por tratamento cirúrgico, é muito pouco. Ele precisa de um tratamento mais intenso. Aqui a gente já pediu autorização, né? Já nos autorizou nosso marqueteiro paciente Saulo. Ele precisa de um tratamento mais intenso para promover isso. E não é só a cirurgia, é um paciente que hoje todos os dias vai para a academia, mudou completamente de vida, tem uma nova qualidade de vida com atividade física, com reeducação alimentar, com hábitos saudáveis. Esse paciente nos procura com 185 quilos, se eu não me engano. E aí hoje ele está lá com seus 80 quilos, quase 100 quilos, no sleeve, que é uma cirurgia que às vezes as pessoas acham que perde pouco peso, mas é um paciente que atividade física, reeducação alimentar, caminhada, corrida, academia. Então esse é o objetivo. O tratamento padrão ouro consiste em atividade física, cirurgia bariátrica e reeducação alimentar. Mas, infelizmente, a gente ainda vê isso, né? A gente, em 2020, ainda tem isso. Balão gástrico hipnótico. E ainda tem gente que ainda clica nisso, ainda gasta dinheiro nisso, né? Aí tem as Slim Caps, tem a Herbalife, tem outras coisas que, por questões éticas, é melhor a gente não comentar. Mas são coisas, assim, que pegam na ferida do paciente por conta da obesidade e pelo apelo do marketing do dinheiro, cobram valores estrondosos sem resultados através de comprovação científica nenhuma, e os pacientes, coitados, vão caindo nisso, né? Achando que a cirurgia é perigosa e o que é seguro é o balão hipnótico, Slim Caps ou Herbalife. Então, nós tratamos obesidade com respeito, tratamos baseado em ciência, baseado no que sai de trabalho científico, uma equipe multidisciplinar. Eu não acho que meu trabalho é mais importante que da endócrino, que é mais importante que da psicóloga, que do endoscopista, do profissional da atividade física, da nutricionista, de jeito nenhum. A gente sozinho, o cirurgião sozinho não faz nada na obesidade. O endocrinologista sozinho não faz nada na obesidade. A gente tem que tratar junto uma doença que é complexa e que com o tratamento agregado ela tem o melhor resultado possível, não tenho dúvida. Estamos falando de 80% de cura de pressão alta, de 70% de cura do colesterol alto, de 85% de cura da SALS, a apneia obstrutiva do sono, paciente que dorme e pensa que vai acordar sufocado, roncando à noite. A melhora de qualidade de vida em função fisiológica, função social, bem-estar social, energia, qualidade de vida, dor nas articulações, limitações, atividade sexual, tudo isso melhora tanto com sleeve como bypass. Não é minha opinião, isso é trabalho científico sério, publicado no New England, uma das maiores revistas do mundo. A gente tem redução de mortalidade pelo diabetes, pela doença cardíaca, pelo câncer, em todos esses pacientes. Redução de 40% de morte em geral.
90% de morte por diabetes, 60% de morte por câncer, mas sempre tem um paciente que fala, eu tenho medo da cirurgia. Eu posso dizer que não tem complicação? Não. Estarei mentindo se eu falar isso. A cirurgia tem complicação sim, tirar uma unha tem complicação, você fazer sua unha no pedicure tem a complicação. Mas o índice de complicação de cirurgia bariátrica hoje é muito baixo. Isso precisa ser difundido, porque num passado muito próximo, nos anos 90, era de 1%, e hoje estamos falando de 0,05% de mortalidade, que é semelhante a de uma vesícula, de uma hérnia, de um refluxo, e os pacientes ainda não têm consciência disso, acham que a cirurgia é perigosa e o que é seguro são esses outros tratamentos que não têm base científica nenhuma. Existe o 0,5? Existe, claro. Mas vamos lá, olha a quantidade de mortes que foram avaliadas nesse trabalho. 2,88 milhões de mortes, com 30% de chance maior de morrer os pacientes obesos comparados com não obesos. Então, o paciente obeso hoje tem 30% de chance maior de morrer do que um não obeso, comparado com aquele 0,05 da cirurgia bariátrica. Aqui, desculpe, desconfigurou, mas a cirurgia bariátrica atual hoje é uma cirurgia que dura em média uma hora e meia. É uma cirurgia que tem um dia de internação, opera um dia, vai embora no outro. 5 incisões de 5 a 10 milímetros, não tem dreno, não tem UTI, o paciente opera no outro dia vai embora para casa. Em menos de uma semana ele já está totalmente recuperado, pronto para atividades habituais. Isso é só você conversar com qualquer um dos que já foram operados aqui do grupo que você vai ver. Então a cirurgia bariátrica atual, 2020, mudou muito e é uma cirurgia segura. Não está isenta de complicações, claro, mas é uma cirurgia muito segura. E se eu engordar depois? Essa é a grande questão que a gente bate na tecla, né? O paciente, ele tem que estar do nosso lado. Eu nunca dou alta para um paciente de cirurgia bariátrica. Esse paciente sempre vai acompanhar com a gente. Talvez de mês em mês, talvez de 3 em 3 meses, talvez de 6 em 6 meses, talvez de ano em ano, mas nunca vai receber alta. Os pacientes que voltam a engordar, se você for avaliar, tem algum comportamento sedentário, estão comendo fast food, estão comendo mesmo quando estão cheios, não estão se pesando mais, estão comendo continuamente. Então esse paciente ele faz um casamento comigo, com a nutricionista, com o psicólogo, com o educador físico para o resto da vida. Isso é importante. Isso não é ruim. É bom que a gente não tem saudade. Vai se ver sempre. E aqui é o último recado que eu deixo é que nosso crescimento começa quando a nossa zona de conforto termina, né? Então, procurem isso, né? Vejam, não é o caminho mais fácil. Muita gente, hoje eu vi uma publicação interessante que é a barifobia, né? Que é as pessoas que falam mal das pessoas que fizeram bariátrica, julgando, né? Ah, você escolheu, é mais tranquilo, é o mais fácil, é porque você não quis fechar a boca. Nada disso. É, é difícil, né? Você se submeter ao tratamento cirúrgico. Eu vejo os relatos dos pacientes de dificuldade, de dor, de problemas em casa, de aceitação da dieta líquida. Tudo isso é difícil, mas para o paciente que está disposto a mudar de vida, vale a pena. Aqui, para quem não conhece, é o Dr. Fob, que é o criador do bypass, né? Sempre está nos congressos, está vivo ainda. Aqui é o Dr. Raul Rosenthal, que eu tive o prazer de conhecer e passar um tempo lá aprendendo com ele cirurgia bariátrica, o chefe do serviço da Cleveland Clinic, Flórida. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu cobrei dos meninos, do pessoal aí de Beatriz, de Thaís e de Tiago, para que a gente fosse o mais breve possível. Eu acabei passando um pouco mais, tem um pouco mais de assunto para falar dessa parte do tratamento cirúrgico toda, né? E aí, vamos lá, eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui. Beatriz está aí? Marcelo, tá me ouvindo? Oi, Beatriz, estou vindo. Veja, eu tô com um probleminha no computador, tô tentando resolver. Se você conseguir colocar a próxima apresentação, que não eu, tô tentando Não, baixar aqui tranquilo. o, Sem tá? problema. Thaís, consegue botar a sua já? Não. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Enquanto isso, enquanto estão perguntando aí, enquanto Thaís está colocando a apresentação, estou nos exames pré-operatórios. Quando volto para o médico agendar a cirurgia? Consigo. Você volta quando todos Boa os exames estão prontos. noite. Oi, Thaís está aí? Marcelo, se quiser, eu posso Oi, tô começar. ouvindo.
Ô, Só Thaís, cortando acho um que sua pouquinho aqui internet para mim, vou tá com algum probleminha na sua internet. compartilhar. O meu tá bom aí? Tá, a de Thiago eu tô ouvindo bem, a de Thaís tá travando, acho que tá com algum problema na internet. Vamos compartilhar a tela de... Oscilando, né? Thaís, a sua internet tá ruim, tá travando bastante. Melhor você tentar reconectar aí. Tá, E você deixa eu descompartilha e tirar Thiago então abre a aqui. dele por enquanto. Enquanto vocês estão tentando abrir aí, eu vou ver aqui. Ó. Vamos lá. Quando eu volto para o médico para agendar a cirurgia, Tá você aberto agora. volta para a gente pedir autorização, Wendel, quando todos os seus exames e relatórios estão prontos. Que a gente pede autorização para o plano de saúde e para o plano autorizar a sua cirurgia. E o anestesista é depois que tudo está pronto. Quando tudo estiver pronto, a gente passa no anestesista da equipe, que é o Dr. Oderlan, para ele fazer a avaliação, ver os exames e a gente está com o pré-operatório pronto para a cirurgia. Caio A minha perguntou, tela gente, tem tá. algum grupo de WhatsApp com pacientes em pré-operatório e pós-operatório? Gostaria de estar mais próximo? Temos sim, temos um grupo. Ah, Thaís já respondeu aqui, né? Te inserir no grupo. Isso, temos um grupo, esse grupo é muito bom, quem quiser fazer parte, não tem problema nenhum, sem compromisso nenhum, pode fazer parte. É um grupo que a gente discute muito, posta foto de antes e depois, tira dúvidas sobre dieta, posta foto de alimentação saudável. É bem interessante, né? E bem interativo. Essa apresentação Tiago, tá de pronto? Thiago já está na tela. Então Pronto, vamos aqui. lá. Vamos lá, Quiser. Tiagão. Pode ir. Boa noite a todos. Eu sou Thiago Nery, sou personal trainer da equipe. Sou especialista em reabilitação e lesões, pós-graduando em exercício físico para grupos especiais e quero auxiliar vocês no que se refere ao exercício físico, seja em pré ou pós-operatório, falando um pouco dos benefícios, porque precisa dessa relação, como o Dr. Marcelo falou, da importância de mudar o estilo de vida para que se mantenha o sucesso da cirurgia bariátrica. De nada adianta você fazer a cirurgia se você permanecer com hábitos errados, sem uma boa alimentação, sem um controle emocional e sem uma rotina saudável de exercício físico, para que não ocorra o reganho de peso. Isso é tranquilo, ocorre em 10% dos pacientes de bariátrica, mas espero que vocês não façam parte desse número pequeno. Por isso, quero falar um pouco da importância dos benefícios, seja no pré-operatório, para preparar você para a cirurgia, melhorando o condicionamento, a sua energia, diminuindo os marcadores bioquímicos, seja glicemia, seja relacionados à hipertensão, ao colesterol. Por isso, eu quero falar um pouco da maneira pela qual o exercício físico deve ser montado, pois a cirurgia bariátrica apenas, por ela sozinha, não garante a perda de peso a longo tempo. Por isso que precisa dessa mudança no estilo de vida e na prescrição do exercício é preciso trabalhar alguns princípios, como o princípio da sobrecarga. Logo após a cirurgia, provavelmente no primeiro dia, você já vai receber a alta para fazer uma caminhada, mesmo no corredor, e daí no dia seguinte, provavelmente, já vai estar liberado para voltar para casa e dar continuidade o quanto antes a esse hábito do exercício físico, mantendo a caminhada, provavelmente durante 30 dias, e logo em seguida vai começar o exercício com pesos, trabalho de flexibilidade, de condicionamento, para trabalhar todas as capacidades físicas para ser desenvolvida. No princípio da sobrecarga, vamos trabalhar a intensidade, a duração do exercício, a frequência do exercício. Quando eu falo de intensidade, é uma caminhada de leve a moderada no início, logo em seguida, uma caminhada um pouco mais longa, iniciando de 15 minutos, depois evoluindo para 20 minutos, para 25, 30, podendo chegar a 1 hora. O recomendado é que você faça o exercício aeróbico de 3 a 5 vezes na semana, de 20 a 60 minutos. O exercício de musculação também deve ser associado para trabalhar o ganho de massa muscular, o ganho de força, eliminar aquele aspecto de flacidez,
que é bem comum pela quantidade de peso que é eliminada. Devemos trabalhar também o princípio da especificidade, que o exercício deve ser específico para aquela pessoa, para proporcionar aquelas adaptações fisiológicas, como eu falei, do ganho de massa muscular, no caso da hipertrofia, é um trabalho voltado para a hipertrofia, um trabalho específico para a hipertrofia, também um trabalho específico para melhorar o condicionamento, porque quando o indivíduo é sedentário, qualquer caminhada, qualquer esforço, subir uma escada, ele fica cansado e precisa melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Também precisamos respeitar o princípio da individualidade, são os 3 princípios principais na prescrição do exercício físico. O princípio da individualidade biológica é para não fazer como aquela famosa receita de bolo, fazer o mesmo exercício para todo mundo, porque cada pessoa evolui de uma maneira, trabalhando todas as capacidades físicas e adaptando aquele exercício físico que a pessoa mais tenha prazer em realizar. Pois como é uma mudança de hábito, se faz necessário um exercício que lhe proporcione prazer, que não seja difícil para você, principalmente nos primeiros dias. O recomendado, como eu falei, de exercício aeróbico de 20 a 60 minutos, de 3 a 5 dias por semana, intercalando com exercício de força, de musculação, de 2 a 3 séries, de 8 a 10 repetições, podendo variar de 10 a 30 repetições. Por isso que muitas pessoas falam que o treino com peso é chato, é monótono, mas seguindo essas recomendações aí, você consegue montar um treino que consiga evoluir gradativamente durante todas as semanas. Pode ser uma semana com 2 séries de 10 repetições, na semana seguinte 3 séries de 12 a 15 repetições, e vai evoluindo de acordo com o planejamento do seu professor de educação física, do professor da academia, que tem esse compromisso de ajudar você no exercício físico. O treino de flexibilidade também é muito importante para que você tenha um corpo mais simétrico e harmônico e mais funcional. O exercício físico deve melhorar, trabalhar essas capacidades, né, como eu já falei, a força, potência, flexibilidade, resistência muscular, para que você consiga ter um pouco mais de autonomia funcional. Porque de nada adianta você ter eliminado grande quantidade de peso e não ter muita funcionalidade para o seu dia a dia. Por isso a importância do trabalho, principalmente do treino de força, no caso a musculação, para que você consiga ganhar massa muscular, evitar a sobrecarga nas articulações e ter muito mais qualidade de vida. E a recuperação do peso no pós-operatório é um fator que pode ser resolvido com a regularidade no treino, por isso eu quero incentivar vocês a ter disciplina, montar um planejamento de treinos, trabalhando a questão da flexibilidade, da resistência muscular, a questão da força, deixar tudo bem definido, bem organizado, para que você consiga cumprir, assim como vocês fazem no início de uma dieta, no pós-cirúrgico, a dieta líquida, evoluindo para a dieta pastosa, também tem um planejamento no que se refere ao exercício físico. Começando com uma caminhada, depois intercalando caminhada, um exercício de musculação, um exercício com peso do corpo, e daí vai gradativamente evoluindo e mantendo esse hábito diariamente, se puder de domingo a domingo, ou então apenas seguindo essa recomendação de 3 a 5 dias na semana de musculação, 3 a 5 dias na semana de exercício aeróbico, 2 a 3 dias na semana de exercício de flexibilidade, para que você consiga usufruir dos benefícios do exercício físico, ter uma vida mais saudável e manter os ganhos proporcionados pela cirurgia bariátrica. E, para finalizar, eu quero que vocês comentem aí o que vocês esperam dessa mudança de vida, desse pós-cirúrgico, porque, como o Marcelo já falou, é uma mudança, muitos comentam que viveram de novo, hoje em dia tem mais qualidade de vida, mais condicionamento, mais saúde para brincar com os filhos, com os netos, amarrar um cadastro, e em todos os lugares que querem, escolher a roupa e não ser escolhido pela roupa. Por isso, eu quero que vocês mantenham esse hábito bem concretizado na sua rotina, e o que precisar da equipe, estou à disposição para falar de exercício físico. Obrigado. Muito bom, Tiagão. Excelente. Se alguém tiver dúvidas aí, pode deixar. Depois a gente vai abrir o microfone, quem quiser falar também. Ele vai descompartilhar a tela aí, vai compartilhar de Thaís, que melhorou já a internet dela. Eu, assim, eu sou fã de Tiago. Eu tô
faço minha atividade física com ele, assim, não tenho que me queixar, sou muito atenciosa. E, assim, o depoimento que eu posso dar é que muitas vezes eu também não tenho vontade nenhuma de ir para academia, a pessoa vai meio forçada, sem vontade, mas quando você sai diferente, né? Você sai motivado, sua qualidade de sono é melhor, sua qualidade de trabalho é melhor, sua relação interpessoal é melhor, tudo melhora com a atividade física, né? E quanto mais quando a gente fala do paciente obeso, né? Que, novamente, a gente não consegue curar a obesidade, né? A gente consegue controlar a obesidade através de atividade física, reeducação alimentar e o tratamento cirúrgico. Outro ponto muito interessante é o conceito de pré-habilitação. Não só pensar em operar e depois correr para a academia, mas o ideal dos mundos é você entrar na academia antes da cirurgia, né? A cirurgia é uma cirurgia, né? Um procedimento cirúrgico, né? Existe um trauma, mesmo que pouco, porque a cirurgia por vídeo existe. E ninguém vai correr uma maratona sem se preparar, né? A pessoa se prepara antes. Então, quanto mais a pessoa entra na academia antes, consegue fazer uma caminhada, uma atividade física, faz já uma consultoria com um profissional de atividade física, isso melhora o seu status pulmonar, metabólico, muscular para o pós-operatório da cirurgia, né? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Estão vendo a tela também? Estamos sim também. Pronto, então vamos lá. Então, primeiramente, boa noite, né? Estou bem feliz aí com a participação de vocês no chat. Continuem mandando as perguntas, porque a gente está lendo. Estamos incluindo agora as pessoas no WhatsApp, porque vocês já começam essa interação aí entre vocês e entre a equipe também. Então, eu vou falar sobre a parte da psicologia, né, em todo esse protocolo de pré-cirurgia e pós-cirurgia, o quão importante é passar pela equipe, né, e passar pela psicologia também. Então, quando a gente fala de obesidade, rapidamente, a gente sabe, né, que é uma patologia multifatorial e eu vou focar realmente, então, nos fatores psicossociais e nos fatores psicológicos para vocês compreenderem aí o papel da avaliação psicológica. Dentre os fatores psicológicos, a gente vai avaliar durante o processo de avaliação psicológica antes da cirurgia bariátrica, leva mais ou menos de 2 a 4 sessões em média. E a gente vai avaliar se tem histórico de transtornos psiquiátricos, se teve algum momento da vida em que a pessoa pensou sobre morte ou tirar a própria vida, se tem história de alcoolismo, experiência com uso de drogas ao longo da vida, se ela já teve algum comportamento indicativo de transtornos alimentares, para que a gente faça uma prevenção para que ele não retorne, o sintoma não retorne no pós-cirúrgico. A gente vai avaliar se tem problemas com traumas, né, durante a vida, como é que a pessoa lidou, qual foi o suporte emocional que ela teve para lidar com as adversidades, qual é a relação que a pessoa tem com o alimento. Muitas vezes tem pessoas que, por momentos de traumas, de perdas financeiras, perdas de familiares, enfim, momentos de luto, depressão, acabam tendo um ganho de peso. Então, a gente precisa avaliar também isso e falar disso durante essa parte da pré-cirúrgica para a gente entender e fazer uma nova relação com a alimentação para que a vida no pós-cirúrgico seja muito tranquila. Como a pessoa lida com os eventos estressores, se tem ansiedade, se tem depressão, se tem alguma outra patologia que interfira no ganho de peso. Então, a gente vai abordar todas essas questões durante a avaliação e fazendo prevenção também. Vamos avaliar quais são as crenças limitantes que tem a ver aí com o processo de engorda da pessoa. Quando a gente fala de distorções de pensamento, são ideias que a gente vai formando a partir da nossa experiência de vida, a cultura familiar, o que a gente aprende em casa durante as refeições. Então, esses pensamentos que eu trago aqui, tudo ou nada, catastrofização e leitura de pensamentos, são muito frequentes. Então, exemplo, pensamento tudo ou nada. Então, já que comi um brigadeiro e saí da dieta, então agora eu vou comer quantos eu quiser. Já burlei mesmo
Então, a gente precisa entender esse funcionamento e fazê-lo diferente, né? Para que depois da cirurgia ou durante esse período de recuperação no pós-cirúrgico imediato, o paciente não tenha esse tipo de pensamento e comportamento alimentar. Catastrofização, não consigo emagrecer, então, já que eu comi os brigadeiros, estraguei tudo, então agora eu não quero mais, né? Abandona aí a dieta, abandona o acompanhamento. Então, a gente também tem que ter cuidado com esse comportamento. Leitura de pensamento. Estão olhando estranho para mim, então estão pensando, estão me avaliando mal, né? Estão me julgando gordo. Então, isso acontece também bastante. Então, a gente tem que também trabalhar esses pensamentos. Crença equivocada de que a cirurgia soluciona todos os problemas. Algumas pessoas têm problemas nos relacionamentos interpessoais, conjugais, familiares, e aí pensa que por perder peso, por melhorar a autoestima, e o outro vai vê-la diferente e que as coisas vão melhorar. Às vezes não. Então a gente precisa trabalhar com essa expectativa também. Crença equivocada de que nunca mais vai engordar após a cirurgia, né? Marcelo falou muito bem sobre isso. A gente tem que continuar com o tratamento com a equipe depois da cirurgia, não abandonar a equipe, por mais que você se sinta bem com o seu corpo, que os seus exames estejam bem, a gente precisa continuar atento. Quando a gente fala de imagem corporal e cirurgia bariátrica, e aí eu destaco a imagem corporal, porque a gente precisa trabalhar essa relação de como a pessoa se enxerga antes de operar, se ela se vê naquele corpo que ela realmente tem, ou se vê maior ou menor do que aparenta, e trabalhar essa imagem corporal no pós-cirúrgico, o que ela espera dessa cirurgia, o que ela espera do corpo pós-operado, né? Então, trabalhar essa imagem corporal para que ela vá sendo ajustada nesse período de emagrecimento e a gente não desenvolva aí um comportamento transtornado do ponto de vista da alimentação. Expectativa e realidade da cirurgia, às vezes a pessoa vai perder, sei lá, 30, 40 quilos e já teve contato com esse corpo emagrecido antes. Mas a gente tem que trabalhar a expectativa de que esse corpo pode não ser o mesmo que ela já teve no passado. É um novo corpo, embora ela pese o mesmo peso de antigamente, mas não é o mesmo corpo. A gente tem que trabalhar também essa parte emocional aí do corpo. Cultura alimentar, comportamento alimentar também, rapidamente. Então, tem fatores extrínsecos que também interferem no ganho de peso, a exemplo da amamentação. As pessoas que não amamentam exclusivamente por 6 meses, elas têm aí um risco aumentado para desenvolver obesidade ao longo da vida. Então, tem hábitos alimentares que são adquiridos também e a gente precisa também, em muitos momentos, desfazer esses hábitos, né? A exemplo da frase aqui, desperdício é pecado. Então, acaba induzindo que a pessoa, desde a infância, coma mais do que ela deve e não respeite o seu ponto de saciedade. Colocou no prato, então tem que comer. A mesma coisa, não respeita a saciedade. E a gente precisa desmistificar esse hábito que foi instaurado pela família e desmistificar para que não faça mais sentido depois da cirurgia. A interação social à mesa, né? Todos os eventos sociais têm a ver com comida, se a gente vai para um happy hour, se vai para a casa de um parente no final de semana, tudo tem comida. Então, a gente também tem que trabalhar a instalação de novos hábitos sociais na pós-cirurgia. Tem exemplos também de comer rápido ou em frente à televisão, é um comportamento também que gera ganho de peso, a gente trabalha isso na avaliação também, para que a pessoa se prepare melhor para a cirurgia e lide bem com as adaptações. Quanto menos ritualizada é a alimentação, maior é a relação com o ganho de peso. Por exemplo, se a gente faz uma alimentação num drive-thru de um fast food, essa alimentação não tem nenhum ritual, né? É só comprar o alimento pronto e já fazer a alimentação. Outra coisa é quando eu vou ao supermercado, eu vou à feira livre, eu escolho os alimentos que eu vou levar para minha casa, eu seleciono, eu cuido de como vai ser de temperar, de manusear, de manipular os alimentos e
o último ritual para a refeição é sentar-se à mesa, comer em prato raso, né, para que você possa visualizar tudo que está sendo posto à mesa e comer sem outros estímulos que te tirem a atenção da refeição, né? Então, evitar assuntos polêmicos durante a refeição, evitar estar em uso de celular e computador, né, e televisões. Isso também é um hábito para a gente mudar. E durante o acompanhamento psicológico a gente faz, ele começa, na verdade, no pré-operatório, né, enquanto o paciente está fazendo os exames clínicos, e a gente vai preparando para que ele vá tirando suas dúvidas, vá trazendo suas inquietações, ansiedade, preocupações, e a gente faz acompanhamento durante a hospitalização também do paciente e se mantém no pós-operatório, com uma semana de cirurgia, 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou um tratamento contínuo, semanal. Isso vai ser definido a cada paciente, mas é importante o acompanhamento pós-operatório. É extremamente importante. Então, a gente vai conscientizar também o paciente sobre a necessidade dos cuidados pós-operatórios imediatos, o como organizar a rotina da casa, da rede de apoio. Então, eu gosto de discutir isso para que o paciente vá realmente para a cirurgia tranquilo e consciente de tudo que ele precisava ter feito antes para operar com tranquilidade, com serenidade. Então, tem algumas observações que a gente percebe de comportamentos antes de começar toda a avaliação, todos os exames, né? Então, são as dúvidas quanto às técnicas cirúrgicas, muitos medos, muitos tabus, insegurança e ansiedade. É bem presente, e às vésperas da dieta líquida, antes de começar a cirurgia, tem a síndrome da última ceia, né? A gente discute bastante isso no WhatsApp, no grupo da equipe, que é como se fosse uma despedida daquilo que eu talvez não possa comer por um tempo. Então, é o momento em que as pessoas colocam o pé na jaca, como eu disse. Então, há um termo para isso, é a síndrome da última ceia, a despedida, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente não recomenda ganho de peso antes da cirurgia. Pelo contrário, a gente recomenda que o paciente perca de 5 a 10% do peso antes de operar, para que a cirurgia seja mais tranquila e o mais segura possível. Nos primeiros meses da cirurgia, nos primeiros 6 meses particularmente falando, a gente já conhece algumas inquietações, dúvidas, adaptações que o paciente vai passar. Então, eu trago aqui para deixar mais claro para vocês. Então, tem essa preocupação inicial de voltar a comer, e o medo de comer, o medo de engolir, de passar mal, de qual alimento comer, de quantidades. Então, tudo isso é uma adaptação que vai ser muito bem trabalhada também com a nutricionista, com Beatriz. Então, escolher novas fontes de prazer, fazer atividade física e, quando for sair, não condicionar saídas para comida. Enfim, mudança de novos hábitos também. Então, tem a melhora dos níveis metabólicos, dos exames clínicos. Às vezes, até no primeiro mês de cirurgia, a gente já nota grandes avanços nesse ponto. Então, também nos primeiros meses, tem a descoberta do novo corpo, dos novos corpos, na verdade, que vão surgindo, trabalhar aí com a imagem corporal, isso é bem importante na avaliação e também no acompanhamento depois da cirurgia. Melhora exponencial da autoestima, maior disponibilidade para momentos de interação social, tem um momento de euforia, de oba-oba, a lua de mel com a cirurgia, em que parece que tudo está dando certo, tudo de vento em popa, a vida é maravilhosa, é o momento em que a pessoa está curtindo o corpo, curtindo as mudanças. Mas a gente sabe que essa lua de mel, ela tem um momento em que se estabiliza mais e começa a ficar mais tranquilo, mais sereno. E isso leva, às vezes, aí 1 ano e meio depois da cirurgia. Então, com 12 meses de cirurgia, tem a nova percepção da imagem corporal, que agora já é mais consolidada, a pessoa já consegue se enxergar realmente como o corpo dela está, sem distorções. Tem estabilização do peso e estruturação dessa nova imagem. Tem um novo planejamento familiar, se houver planos de nova gestação, pode ser discutido a partir desse período aí de 18 meses pós-cirurgia, quando aí pode ser liberado pelo cirurgião, por Dr. Marcelo.
Melhora dos sintomas psiquiátricos, às vezes tem alguns pacientes que estão um pouco deprimidos antes de operar, e aí melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde em geral, os sintomas também podem melhorar. Novo estilo de vida, né? A exemplo de Saulo, que o Dr. Marcelo apresentou, é um paciente exemplar, mudou realmente de vida, de hábitos alimentares, de hábitos sociais, atividade física ele faz natação, faz academia, todos os dias está lá, empenhado. E continua o tratamento com a equipe. E aí também, por fim, com 12 meses de cirurgia, já começa o planejamento para a realização das cirurgias reparadoras, quando houver necessidade. Bom, é isso. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Beatriz. Boa noite. Muito bom, Thaís. Muito obrigado. Excelente pontos aí que foram tocados, né? Explanados. Cadê Bia? Tá aí? Conseguiu já? Tô aqui, tudo certo. Deixa eu compartilhar Então, aqui vamos lá. minha tela. Estão conseguindo ver? Deixa eu... Sim, tá dando para ver já. Pronto, deixa eu botar no modo apresentação aqui. Pronto, dá para ver? Tá tudo certo? Tudo certo. Pronto, deixa eu ir passando aqui. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Beatriz, eu sou nutricionista da equipe e vou tentar falar um pouquinho só. Eu fiz uma prestação super breve, porque a maioria dos pontos são pontos que a gente toca em consulta, são pontos que já foram abordados pelos outros profissionais que falaram aqui com a gente. Então, vou tentar dar uma breve explicação das recomendações nutricionais, tanto no pré quanto no pós-operatório. Então, como o Marcelo já falou, tá? Não vou ficar me detendo a isso, mas a obesidade está relacionada a várias outras doenças. E é extremamente importante que a gente trate dessa obesidade de uma forma sistêmica, né? Não é só pensar que é um excesso de gordura, mas pensar que realmente é uma doença que está relacionada às outras doenças e que cada vez fica mais prevalente na nossa população. Então, esses dados foram mais recentes da Vigitel, que é um documento que é feito pelo IBGE, e esses dados foram de Aracaju que eu peguei. Então, em Aracaju, a gente tem que 57% dos homens têm sobrepeso e 14% deles têm obesidade. E 52% das mulheres têm sobrepeso e 19% obesidade. Então, assim, isso da nossa cidade. Então, realmente a obesidade está cada vez mais prevalente. E se perder peso fosse tão fácil, a gente não tinha essa prevalência tão grande. Então, é por isso que a gente, obviamente, cada caso é um caso, a gente tenta tratar a obesidade de várias formas possíveis, né? É um trabalho de formiguinha, não adianta só um profissional. É muito difícil ter sucesso no tratamento da obesidade só com o médico, ou só com o nutricionista, só com o psicólogo, só com o profissional da educação física. Então, realmente precisa ser um trabalho multidisciplinar, e não só multidisciplinar, como interdisciplinar, que a gente conversa entre si sobre cada caso, né? A gente não vê só, não é cada profissional que vê isoladamente um paciente, mas a gente conversa para discutir as condutas. E mais recentemente, a gente aumentou ainda mais nossa equipe. A gente tem uma equipe maior, que agora a gente tem endócrino, cardiologista, endoscopista, então o que faz com que nosso trabalho fique um pouco mais respaldado. E essa importância dessa equipe multidisciplinar, que já foi muito falado por Marcelo, eu quero só mostrar aqui, que eu sempre gosto de mostrar, que isso é com base científica, não é aleatório, não é do nosso achismo.
mas existem estudos realmente que comprovam que a equipe multidisciplinar é fundamental para o sucesso cirúrgico, tá? E puxando sardinha para o meu lado, né, é extremamente importante o acompanhamento nutricional, não só no pré quanto no pós-operatório imediato, quanto no pós-operatório tardio também, né? Depois de 1 ano, 2 anos de cirurgia, é sempre importante estar fazendo consultas com o nutricionista para a gente estar avaliando como é que essa perda de peso tá, se a pessoa reganhou peso, como é que está a composição corporal, se a melhora dos aspectos alimentares ainda permanecem ou existiu algum escape em algum ponto que é importante, até para poder a gente conseguir falar com a psicóloga, para poder ajustar essas questões. O quanto que a pessoa ainda está aderindo à dieta, porque muito que a gente vê que a pessoa fica muito focada no início e depois acaba ficando um pouco mais desleixado com a dieta, achando que pode comer de tudo, né? Para tentar fazer esse aconselhamento de maneira mais adequada, promover esses hábitos de forma mais duradoura e conseguir que essa perda de peso seja bem positiva. Então, assim, no pré-operatório, o que é que a gente foca, né? Na nutrição, o meu foco é, primeiro, precisa existir o início da mudança. Então, a gente bate muito na tecla que é muito importante que a pessoa comece a mudança dos hábitos alimentares, mudança do estilo de vida antes da cirurgia. Precisa também perder um pouco de peso antes da cirurgia, que eu vou tocar daqui a pouco nesse assunto, e geralmente é passado uma dieta pré-operatória, tá? Essa dieta pré-operatória, tanto para melhora da qualidade de vida, o início da mudança de alimentação, quanto a dieta pré-operatória, que geralmente a gente faz líquida de 3 a 5 dias antes, para quem ainda não fez a cirurgia, tá? Então, Thaís já faz algumas estratégias de início de mudança, de tamanho de prato para reduzir, de mudança de mão para comer, de redução de talher, tá? Mas é importante também que comece a atividade física e comece a comer melhor. Aqui não apareceu. Mas isso aqui é um artigo que eu mostro que a perda de peso maior que 5% geralmente reduz o tempo de operação, melhora a recuperação pós-cirurgia e é maior perda de peso no pós-operatório. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, que pacientes que os pacientes precisam perder de 5 a 10% do peso antes da cirurgia, para tentar melhorar todas essas questões. Principalmente se o paciente já tem uma esteatose hepática, né, que é uma gordura no fígado, isso deixa a cirurgia muito mais tranquila. Não está aparecendo algumas coisas aqui, mas quando a gente fala em melhora do padrão alimentar, começa a mudança do estilo de vida, é importante comer comida de verdade. É importante que comece a fazer essas mudanças da alimentação, de comer menos, descascar menos, descascar mais, desembalar menos. Isso é muito importante. Deu um bug aqui que está apagando todas as imagens. Espera aí. Vai ser a imagem mesmo, gente. Opa. Espera aí que rapidinho. Agora eu acho que vai. Espera aí que eu vou fechar e abrir de novo. Espera aí que eu vou suspender aqui, porque é importante mostrar umas figurinhas que eu separei para vocês. Espera aí. Mudei de computador e tá tudo bugado hoje. Rapidão. Um minutinho que eu vou abrir de novo a apresentação, que eu acho que foi porque saiu aqui o HD externo.
Como eu coloquei algumas opções, assim, para poder variar um pouco a dieta líquida no pré-operatório e a pastosa, aí eu gostaria de mostrar essas figurinhas que eu acho que é interessante. Peraí. Agora vai. Tá aparecendo agora, não tá? Acho que sim. Bom, sim. então, aqui é o estudo que eu tinha mostrado, que acaba não aparecendo. Desembalar menos, descascar mais. E no pós-operatório imediato. Todo mundo chega para mim e fala, Bia, eu tô com muita dúvida, como é que é a dieta no pós-operatório? Eu vou falar brevemente, tá? Porque isso é tópico que a gente fala geralmente na consulta, mas eu sei que vocês ficam curiosos, que ainda não fez a cirurgia. Então, no pós-operatório imediato, geralmente são 15 dias de dieta líquida e 15 dias de dieta pastosa, tá? A dieta líquida, geralmente, eu divido em 2 partes, mas o que entra na dieta líquida, de modo geral, é suco, água de coco, chá, sopa, iogurte, suplementos, né? Que aí entra, geralmente eu prescrevo tanto o whey protein quanto o polivitamínico, que é mastigável. Pode entrar isotônico, gelatina, fazer geladinho. E a pastosa também 15 dias. A pastosa eu falo que é a melhor parte, porque é a dieta normal, só que mudando a consistência. Então dá para comer um arroz papa, um purê, uma carne moída, um mingau, uma vitamina de fruta, uma fruta amassadinha ou raspadinha. Então existe um leque de opções muito maior, queijos, enfim. Então, existe essa necessidade de mudança de consistência na dieta por 30 dias de cirurgia, tá? Depois de 30 dias a gente evolui para a consistência normal. É extremamente importante, que é um tópico também muito falado por Thaís, treinar a mastigação e entender a saciedade. Então, mesmo que eu prescreva lá para tomar, vamos supor, 200 ml de suco, se a pessoa ficou saciada com 100, é para entender o que é o ficar saciado e parar sem ficar forçando nada. Então, é extremamente importante entender o organismo, entender quando é que está cheio, entender quando é que está com fome, treinar a mastigação muito, então na hora da pastosa, mastigar de forma bem exaustiva mesmo. E de suplementação, geralmente são prescritos tanto a proteína, que geralmente é o whey protein, quanto o consumo de vitaminas e minerais na forma de polivitamínicos, tá? Obviamente que cada caso é um caso, geralmente pessoas que têm mais tendência de queda de cabelo, a gente vai passar suplementos diferentes, mulher que tem cabelos, que faz química no cabelo, que tem cabelo maior, também acaba passando suplementos a mais para evitar essa queda de cabelo, tá? E aí acho interessante usar a criatividade, né? De fazer sucos de forma diferente, de fazer suchá, que é o suco misturado com chá, de transformar a fruta, congela a fruta, bate ela fica como se fosse um sorvete. Na dieta pastosa, dá para poder pegar um purê, bater a clara em neve, incorporar e fazer como se fosse um soufflé. Tem como fazer um pão de queijo na pastosa, com os ingredientes possíveis na pastosa, só com... esse daí foi feito com polvilho e com ovo. Dá para poder fazer picolé, geladinho. Mousse, isso aqui eu bati manga e maracujá congelado e fez tipo um sorvetinho mousse, ficou muito gostoso. Dá para poder bater frutas vermelhas congeladas, enfim, sorvete de banana com canela. Então, tem como variar bastante a forma de preparo, que não fique uma coisa tão entediante, tá? Basta usar a criatividade. Então, a longo prazo, o que eu gosto de tocar, pessoas que já fizeram a cirurgia, ponto 1, se pesem semanalmente, tá? Não para vocês ficarem na noia de peso, mas para poder a gente entender o que é que está acontecendo com o seu corpo, tá? Se você está conseguindo perder um pouco de peso, se você estagnou no peso. Óbvio que o peso de forma isolada em balança não diz muita coisa, né? Principalmente quem está fazendo exercício físico, que precisa ser avaliada a composição corporal. Então, é apenas uma estratégia que a gente tem, né? É muito difícil uma pessoa comprar uma bioimpedância.
Então, essa é a variação do peso semanal. Começou a perceber que está aumentando muito o peso, opa, Nutri, vamos marcar uma consulta, vamos fazer uma bioimpedância, vamos ver como é que está essa composição, se eu estou ganhando é músculo, se eu estou ganhando gordura, para a gente reajustar a dieta. Então, é extremamente importante esse feedback ao nutricionista. Então, sempre me ponho aqui à disposição, mesmo que a gente não tenha consulta, me manda uma mensagem dizendo o que está acontecendo. Continua o acompanhamento com o psicólogo, mesmo no pós-operatório, faz exercício físico regular e tomar suplementação. Isso daí tem que ser tomado. Não adianta achar que já tem 6 meses de cirurgia, vou suspender tudo. Não suspendo. Pelo ponto de vista fisiológico e anatômico, é extremamente necessária essa suplementação, tá? Geralmente para a vida toda, mas tem que ser avaliado caso a caso pelo nutricionista. Como o Thais falou, existem várias técnicas que a gente pode usar, tá? Não vou estar me detendo a elas, mas de utilizar a atenção plena. É isso que a gente tem que focar em quem vai fazer e quem fez a bariátrica. Preste atenção na hora da refeição, não usa celular na hora da refeição, não vê televisão na hora da refeição, senta com a família junto, preste atenção no que está comendo, sente o sabor. Então, tudo isso é extremamente importante para ter um pós-operatório de sucesso, tá? Então, finalizo aqui com essa frase: perder peso é difícil, manter peso é difícil e ser obeso é difícil. Escolha o seu difícil, tá? E aqui a transformação que geralmente quem faz a bariátrica passa. Tá bom, galera? Por hoje é só. Estamos aí à disposição. Tentamos fazer uma coisa mais breve. Não sei se eu consegui, para poder a gente fazer que vocês conversem um pouco. Eu sei que é bem importante aí os colegas que já fizeram passar o feedback. E é isso. Estamos aí à disposição para discussões futuras, tá bom? Boa noite. Muito bom, Bia. Excelente. Bom, quem tiver dúvida pode colocar novamente aí no chat que a gente vai tirando, escrevendo, comentando. E agora foi igual Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu chamei aqui no privado 2 pessoas para falarem um pouco rapidamente, né? 2 minutinhos só, de como foi a decisão, como foi o pós-operatório, o que mais incomodou, o que foi melhor, o que mudou na vida. E aí eu chamo primeiro aí Juliana Freitas, para ela falar rapidinho, 2 minutinhos só de como foi para ela, e depois Gabriela Fialho. Depois a gente vai mostrar um videozinho institucional, rapidinho também. E vamos ver se a gente consegue terminar 9h30. Legal. Oi, gente. Estamos te ouvindo, Juliana. Oi, gente. Boa noite. Tá escutando? Sim. Sim, Ju, pronto. pode falar. Dá pra ouvir. Pronto. Pra mim, assim, se desse pra ver pessoalmente como eu tô, eu diria que só felicidade, né? A experiência da bariátrica foi uma escolha pessoal, porque até então a gente sofre muito preconceito por achar que a gente vai para a forma mais rápida, mais fácil, as pessoas que não têm tanto conhecimento. Então, ainda para mim é um grande tabu para falar em redes sociais, que fiz a bariátrica e tudo mais, porque queira que não queira, a sociedade em si, ela cria um padrão para a mulher, que a mulher tem que ter filho, a mulher tem que estar sempre magra, tem que estar sempre com o corpo perfeito. Então, isso aí é uma cobrança que a gente sofre, infelizmente, e muitas vezes a gente não consegue conciliar, o psicológico da gente não consegue conciliar. Então, assim, para mim, a bariátrica foi uma divisão de águas, né? Um divisor de água. Hoje, tanto questão psicológica, como questão de saúde e tudo mais, para mim, é outra vida, entendeu? Então, assim, digo sempre que as pessoas que tiverem dúvida, que tiverem, tipo, sofrendo por críticas familiares e tudo mais, a pessoa tem que dar o primeiro passo, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Então, a gente tem que sempre procurar o melhor, entendeu? Tentar fazer o melhor por a gente, assim, e graças a Deus eu conheci o Dr. Marcelo, eu falei para ele, final do ano, que era super grata a ele, e continuo com a gratidão. Conheci Thaís, eu fui muito ansiosa, me lembro que fui acelerada para a consulta dela, é uma pessoa maravilhosa também, não tenho o que falar, hoje
ela também teve uma atitude, eu passei um dia bem difícil e tudo mais, e é nesses dias difíceis que a gente às vezes acaba falhando, comendo alguma besteira por questão de ansiedade. Então, assim, ela veio para mim, conversou comigo no privado, então para mim já foi uma grande ajuda, entendeu? Então, assim, Beatriz nem se fala, que Bia, eu acho que uma das pacientes mais enjoadas que encheu o saco dela no início foi eu. Eu agora não estou mais tão enjoada, tão estressada, porque eu já estou sabendo, não que eu sei tudo, mas eu consigo já ver onde eu errei, como eu falei para ela, que agora no Natal foi minha primeira festa depois da cirurgia, então a gente falha, claro, a gente vê comida, a gente estava acostumado a se reunir para comer, como Thaís falou anteriormente, então assim, eu falhei agora no Natal, me senti super culpada, mas sempre estou conversando com Bia, sempre você tem que recomeçar, tentar fazer tudo de forma correta. E assim, para mim só alegria. Estou com 62 quilos, perdi 28. Me operei com 90 quilos, né? Perdi 28 quilos. Para mim, talvez eu estou bem mais magra do que até antes mesmo de pensar assim, de fazer a cirurgia de engravidar, porque o meu maior ganho de peso foi na gestação, como a maioria das pessoas sabem. Então, assim, eu digo que é outra vida psicologicamente, outra vida fisicamente, entendeu? Você começa a olhar as coisas de forma diferente. Eu digo sempre que parece que a bariátrica não opera, não é só o estômago, não, opera a mente também, porque a gente começa a pensar de forma totalmente diferente, entendeu? Porque, particularmente, eu criei traumas, assim, da obesidade, pelo fato do preconceito, pelo fato de você lutar e chegar nas lojas, sofrer preconceito e tudo mais. Então, assim, hoje em dia, antigamente eu olhava a obesidade como se fosse uma questão de indisciplina, que a pessoa era gorda porque queria, porque comia, porque não tinha disciplina de treinar, mas depois, quando eu comecei a passar, eu vi que não era, é uma questão muito maior do que a gente pensa, é uma questão emocional, entendeu? É uma questão de saúde pública mesmo, e as pessoas não tomam consciência disso, entendeu? Que é uma questão de saúde pública, ninguém é gordo porque quer, porque gosta, porque acha bonito, porque é bom comer. Tudo está envolvido a parte emocional, entendeu? Então, assim, eu sempre digo que para você continuar tendo sucesso na cirurgia, tanto que eu tenho contato com algumas pessoal que fizeram bariátrica e tem muito estresse e tudo mais, e sente que às vezes não está no caminho certo. Eu sempre falo, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procure ajuda, porque sozinho você não vence essa batalha. Sozinho a gente não consegue vencer. Eu digo isso porque eu tentei muito, passei muito tempo tomando remédio, passei muito tempo em fórmulas mágicas de estética, disso e daquilo, e nada disso me serviu. Só agora, com a bariátrica, todo mundo que me reencontra dizia assim, Juliana, você tá com a cara de menina de 15 anos. E assim, a gente fica super grato, porque as pessoas acham que você vai ficar com a cara de doente, entendeu? Por conta da cirurgia. Acha que você vai ficar debilitado por causa da cirurgia. Acha que você não vai poder fazer exercício por conta que você fez uma cirurgia. E não existe nada disso. Nada disso. Ao contrário. Você começa a ter a qualidade de vida. Você começa a ter qualidade de vida de correr, de andar. Eu não ia para a padaria caminhando, porque doía tudo. Tinha o hábito de tudo fazer de carro. Então, hoje em dia, eu digo, não, vou caminhando porque eu já faço um exercício. Então, eu paro o carro bem distante e vou caminhando, porque eu já sei que ali, aquela caminhada para mim já vai me servir muito. Então, assim, é uma mudança totalmente. Eu digo sempre, quem tiver dúvida de achar que tem medo, que vai morrer, a pessoa tem que ter medo de estar gordo, de morrer dormindo, entendeu? Porque tem pessoas que têm a apneia do sono, acaba até se engasgando com o próprio ronco. Então, assim, é muito gratificante. Oi. Muito bom, Juliana. Muito obrigado aí. Obrigada, boa noite. A gente escolheu quem mais falou pelo chat, foi escolhido para falar ao vivo. Vamos lá, abrir o microfone de Gabriela Fialho agora aí. A Gabriela, aproveita e tira essa dúvida aqui, é de Gabriela West. De repente apareceram tantas Gabrielas em nosso grupo, viu? Gabriela West está dizendo aqui que o maior medo dela é sentir dor no pós-operatório e as injeções. Conta aí, Gabi, para você como foi o seu pós-operatório e se incomodou tanto assim essa dor no pós-operatório e as injeções. Então, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então, me chamo Gabriela Fialho. Na verdade, sou uma gordinha, sou uma gorda, sempre fui uma obesa, né? Na luta contra a balança, como muitas que
eu sei que existem. Tomei muitos medicamentos, me envenenei muito com drogas super pesadas, né? Desde drogas antidepressivas a drogas injetáveis, que foi uma das últimas drogas que eu estava usando, que foi a Saxenda. Então, sou suspeita para falar sobre as injeções da Clexane, que para mim foram super tranquilas, na verdade. Né? Eu costumo falar que entrava parecendo água, porque não doía nem para entrar e nem para sentir o líquido, né? nesse contexto. Então, chegou um momento que eu cansei, hoje com 29 anos, acho que desde a adolescência eu luto contra a balança, vivia no efeito sanfona sem fim, então conseguia ter uma perda significativa, né? Ficava feliz com aquilo, mas a manutenção do peso era difícil, então passei esses longos anos nessa luta, ganhando, perdendo, e a gente sabe que esse ganho e essa perda muito rápida, ela traz para a gente problemas, né? Como em 2012 precisei retirar a vesícula, talvez por uma perda de peso muito expressiva pelo uso de medicamentos, né, desenfreados, muitas vezes automedicação, e eu sei que errei muito nesse percurso. E ano passado eu, após exames, né, vi que estava com gordura no fígado, né, dores articulares, fora, né, ansiedade, tudo isso que a gente sabe que a obesidade traz para a gente. E daí comecei a pesquisar, né, sobre essa questão toda, esse mundo da bariátrica, que quando a gente pensa em fazer, a gente pesquisa até não querer mais. Então, eu sou uma dessas que até hoje permaneço pesquisando, né, para tirar, né, ver outras experiências. Eu sei que isso é muito importante. E aí, por ter sido acompanhada por doutora Thaís Paias há pouco mais de 4 anos, né? Eu considero recente na minha vida de obesa, que foi um dos períodos que eu mais consegui manter uma qualidade de vida, foi esse. E aí, falei para ela, juntas, né, decidimos que talvez a bariátrica fosse um apoio, né, uma muleta diferente, nova, nesse contexto de perda de peso. E daí, por ver que a equipe era entrosada, né, por ver que é uma equipe que se conversa, eu via muitas pessoas que fizeram bariátrica, que tinham nutricionistas que nem conheciam um cirurgião, né? Tinha a psicóloga, era diferente, procurava em um local, saía, sei lá, pesquisando quem é que emite laudo, quem não emite, e assim, a equipe não se conversava, isso para mim era assustador, né? E de ver através de redes sociais, através de colegas que são da área da saúde, né? Inclusive lá do próprio hospital que eu me operei, de falar, Gabi, essa equipe aqui é maravilhosa, a gente nunca recebeu nenhum paciente dele para operar novamente, a gente recebe muito, inclusive, né? Muitas vezes para ter que fazer uma nova cirurgia por problemas, enfim, complicações. Então, toda essa pesquisa de campo que eu fiz, que eu considero, me deixou super tranquila para fazer a cirurgia, né? Eu consegui chegar no dia da cirurgia muito tranquila mesmo, e eu considero e sempre atrelo isso ao engajamento da equipe. Lembro de ter chegado em Itaí super nervosa, porque achei que o plano não me autorizaria a fazer a cirurgia, né? Por achar que ainda nessa cabeça de preconceito da sociedade, que eu poderia perder peso sozinha, mesmo sabendo de tantos anos que eu tentei, e mesmo assim não consegui. E a Thaís foi super precisa de falar, calma, né? Vai dar certo. O cirurgião disse que você tem indicação, então vamos trabalhar, né, os processos que são necessários nesse momento. E assim, foi exatamente como ela me orientou. Foi exatamente o que ela me preparou, foi exatamente como aconteceu. Então, se eu realmente não tivesse tido esse apoio, eu tivesse nervosa até mesmo o dia da autorização. Então, assim, a cirurgia foi super tranquila. Eu não quero romantizar, né, esse processo, porque eu sei que é muito individual, mas foi uma cirurgia super tranquila, né? Eu não vou dizer rápida, porque na verdade eu só dormi e acordei. Eu não sei esse tempo, né, o que aconteceu dentro desse tempo, mas eu sei que foi rápida, né? A recuperação foi super rápida. Eu não senti dores no pós-operatório. Na verdade, eu senti apenas um incômodo, que talvez foi da intubação. E isso eu senti um incômodo assim de imediato, mas que foi muito passageiro. E no outro dia estava em casa e, sinceramente, acho que Juliana sempre fala isso. Eu tenho que lembrar que fiz a cirurgia, porque eu sempre esqueço.
Sempre esqueço, caraca, tô operada, né? E eu tenho que estar sempre me lembrando. Então, assim, eu sei que muita gente tem dúvida para fazer, porque eu passei muitos anos com essa dúvida. Eu não decidi do dia para a noite, lógico, mas tive dúvidas por muito tempo e percebi que nessa minha jornada a cirurgia seria ótima para esse processo. Então, operei dia 5 de dezembro. Hoje, eu já estou com menos 10 quilos e alguma coisa. Em nenhum método que eu optei, nem medicamentos, nada, durante toda a minha vida, eu perdi tanto peso, né? Nesse período de tempo, né? Nesses 30 dias. Então, sobre dores, super tranquilo. Recuperação a minha, super tranquila. Cicatrização, cuidado com as incisões super mínimas, delicadas, né? Feitas pelas mãos de um anjo, né? Eu diria, né? Zero problemas em relação a tudo isso no pós-operatório. Para mim, o maior desafio foi mesmo enfrentar a dieta líquida, né? Que foi assim mais punk, porque eu acho que é o maior choque de realidade que a gente tem para adentrar nesse projeto de vida. Então, eu fiz um Instagram, né, para postar todo o meu dia a dia, inclusive para me auxiliar também a questão de me enxergar nas mudanças físicas, corporais. Eu acho que é importante você registrar, né? Então, esses registros eu vou salvando nos destaques. E eu tenho certeza que, no futuro próximo, eles servirão, né, para eu conseguir enxergar que mudanças foram essas físicas, que, né, sobre de como eu estava me sentindo. Então, visivelmente, muito mais feliz, visivelmente, muito mais animada em fazer uma atividade física. Inclusive, a personal, ela sempre fala, nossa, né, eu tinha que ficar ali adulando, já chegou ao tempo dela ter que entrar na minha casa e me tirar da cama para fazer alguma atividade. E daí agora eu sinto-me motivada para isso. Então, eu acredito que quem tiver com dúvidas, né, procure, como eu, se inteirar um pouco mais e, por relatos e experiências de outras pessoas, se motivarem. Então, no meu Instagram lá, eu coloquei na dieta líquida, pastosa. Sempre que eu tenho alguma coisa diferente, eu vou lá colocar, né? Por ter estudado muito a cirurgia, imaginei que teria entalos, que teria enjoo, náusea, vômito. Eu não tive nada disso. Inclusive, eu fiquei pensando de entrar para uma nova estatística da bariátrica, né? De operar e simplesmente tomar goles de água e tá tudo ok. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas está tudo certo, inclusive certo até demais, né? Eu espero que continue assim, né? E aí é isso, gente. Qualquer dúvida, seguem lá no meu Instagram, é gabi.bari, eu coloquei lá no grupo, vou colocar de novo para quem quiser me seguir, né? Muitas pessoas chegaram a me, né, questionar várias coisas no direct, trocar essas experiências, e eu amo fazer isso, tá? Então, o que foi da minha competência falar, de experiência pessoal, eu estou disponível. Eu agradeço a equipe mais uma vez. A equipe mais engajada do que essa, nem equipe de futebol, porque eu vou dizer, né, 24 horas é aquele grupo ali, a gente lançando experiências pessoais, trocando, né, ideias, trocando dicas de whey, né? Enfim, é fantástico. Eu acho que é uma coisa assim super inovadora, super assim determinante nesse processo. Parabéns para vocês e obrigada por tudo. Abraço, gente. Ô, Gabi, muito obrigado, viu, pelas excelentes palavras. Foi, vamos dizer, Thaís disse que ia chorar, foi emocionante mesmo, belíssimas palavras, viu? Isso é o que nos motiva, né? Na verdade, né? É ver essas mudanças de vida, ver resultados muito bons e que isso seja propagado, né? Que as pessoas ainda acham que outros tratamentos loucos aí são os que são resultado e que a cirurgia é perigosa e que cirurgia é loucura e isso daí deve ser propagado. Que bom, fico muito feliz com esse seu depoimento. A gente vai ter um videozinho rapidinho de 1 minuto aí que Felipe vai colocar. Depois a gente vai abrir nossa câmera para tirar uma foto da equipe. A equipe Ô, não, né? A Marcelo, foto de todo mundo da reunião. rapidão, eu tô vendo que tiveram algumas perguntas aqui no começo que acabaram que não foram respondidas, principalmente para Tiago. Aí depois você passar o vídeo, eu acho que vale a pena a gente só tirar algumas dúvidas que estão aqui no chat. Vamos sim. Eu achei que tinha respondido, mas Thiago, se Thiago achar alguma coisa, ele pode responder sim, sem problema nenhum. Vamos passar o vídeo e depois o Thiago fala aí. Essas perguntas que foram Só uma perguntadas. respondi, mas posso responder novamente.
afeta um número elevado de pessoas por todo o mundo e está associada a mais de 160 doenças, como a hipertensão, diabetes, AVC, doenças cardiovasculares, refluxo, ansiedade, entre outras. A cirurgia bariátrica é destinada ao tratamento da obesidade e das doenças agravadas ou associadas ao excesso de gordura corporal. Trata-se da opção mais duradoura e efetiva para o tratamento da obesidade mórbida. Procedimento padronizado e seguro, realizado de forma minimamente invasiva, que possibilita retorno precoce às atividades habituais com baixo índice de complicação. Converse com a gente, bariatricagastros.com.br. Muito bom. E aí, Thiago Nery, deixa sua palavrinha rapidinho aí no final agora. Tira aquela sua dúvida aí. Então, a pergunta que eu vi foi a de Caio, relacionado ao a natação e ao Muay Thai, se eram suficientes para redução do peso. Aí eu falei de trabalhar todas as capacidades físicas, né? Como eu já havia mencionado, por isso a importância do treinamento com peso, no caso a musculação, para trabalhar o ganho de força, de massa muscular, e se puder conciliar, tipo, 3 dias de musculação com 2 dias ou 3 dias de exercício aeróbico, ficaria legal. E quero falar algo interessante que Beatriz falou também, nessa questão do acompanhamento semanal, da redução de peso ou do ganho de peso, porque como a gente tem esse contato mais direto, para utilizar de estratégias diferentes para que continue esse processo de emagrecimento, porque já tivemos casos da pessoa ter estabilizado o peso e com a pequena mudança no treino já conseguiu eliminar 5 quilos num período curto. Por isso a importância dessa equipe multidisciplinar tá com uma comunicação boa para sempre estar corrigindo algo que leve ao sucesso da cirurgia. E assim, é importante falar que essas pessoas que falaram, tanto Gabi quanto Ju, elas tiveram sucesso porque seguiram as recomendações, né? Seguiram as recomendações de exercício físico, seguiram o plano alimentar à risca. Então, o sucesso vem também do comprometimento. Não é achar só que vai fazer a cirurgia e não vai fazer nada, não vai fazer atividade física, não vai fazer a dieta, vai continuar comendo a mesma coisa, só que em quantidades reduzidas e vai ter sucesso. Então, não. Então, assim, é importantíssimo não só o nosso apoio, mas também o comprometimento de quem vai fazer a cirurgia, de realmente usar isso como uma ponte para mudar de vida, né? É uma ponte para chegar no mesmo caminho que ele chegaria, talvez demoraria muito mais tempo para chegar, então chegaria mais rápido, mas com mudanças constantes. Então precisa ficar muito focado nisso, que a dieta precisa ser seguida no pós-operatório de forma rigorosa, pelo menos nos 30 primeiros dias, de forma bem rigorosa. Depois a gente pode conversar. E exercício físico é obrigatório, é que nem escovar o dente. Tá com preguiça, mas tem que escovar. É a mesma coisa. Né? Então, acho que isso é importante só citar que não é a cirurgia que é milagrosa, são as pessoas que ficam focadas pós-processo de cirurgia. Muito bom. Olha, depoimento belo aí de Emerson. Curto e bem objetivo e excelente. Seguiu o plano fundamental. No pré-operatório perdeu 25 quilos, ó. Que força de vontade, 25 quilos. Isso é o sonho do cirurgião. Pegar um paciente que perdeu 25 quilos antes da cirurgia. Excelente. A gente tem a cirurgia muito mais tranquila, o fígado menor, a cirurgia mais rápida, menos dor, menos complicação. Isso é importante. A gente sempre bate nessa tecla. Bom, pessoal, 9h30. Acho que está um tempo muito bom, né? A gente começou 8 e pouco, menos do que 1h30 de reunião. Foi bom, acho que espero que em breve a gente faça outra e que em breve também a gente consiga fazer uma presencial, todo mundo junto, para celebrar as vitórias, as conquistas, uma vida nova. Isso é importante. Vamos, quem puder abrir a câmera aí, nosso assessor de marketing, Felipe Dantas, está pedindo para a gente abrir a câmera para tirar uma foto, se for possível. Eu vou deixar no plano de fundo Cancún ainda, para a galera achar que eu estou aqui no Caribe.
Felipe está por aí? Sorrisos. Opa! Valeu. É isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês. Estamos lá à disposição no WhatsApp. Quem tiver qualquer dúvida, a qualquer momento, só perguntar. Estaremos juntos nessa jornada aí, que não é fácil, mas o resultado é muito bom, né? É uma mudança de vida, com a qualidade de vida, com a vida saudável. Contem sempre conosco. Um abração, boa noite a Isso aí. todos. Valeu, Isso aí, boa galera. noite, Obrigada pela pessoal. presença. Um beijo em todos.